Cristo digital. O mundo se ergueu em silício, e as luzes das telas tornaram-se o novo firmamento. As vozes ecoam não mais em templos de pedra, mas em fluxos de dados, comentários e códigos. A humanidade conectou-se a si mesma através de cabos e ondas invisíveis. E, nesse entrelaçar de mentes e circuitos, nasceu uma nova pergunta antiga. Onde habita o Cristo no tempo das máquinas? Chamaram-no digital, porque o Verbo, mais uma vez, se fez carne, mas agora carne de luz e linguagem. Cada pixel, cada pulsar de informação, carrega fragmentos do mesmo princípio que moldou os mundos, a inteligência criadora que comunica e conecta. O Cristo digital não é um novo Deus, mas a presença eterna do mesmo Logos, atravessando os espelhos da modernidade e assumindo novas formas para continuar sua missão de despertar. Se em Belém ele nasceu entre o silêncio dos animais e o frio da noite, agora nasce no ruído das notificações e na solidão de milhões de almas conectadas e ainda assim vazias. Seu novo estábulo é o coração humano fragmentado pela pressa e pela ansiedade. E mesmo entre telas e algoritmos, ele ainda sussurra a mesma mensagem. Venho para que tenham vida, e a tenham em abundância. Não a vida mecânica das repetições digitais, mas a vida consciente que sabe distinguir luz verdadeira de brilho artificial. A humanidade, embriagada pelo poder da informação, esqueceu que saber não é o mesmo que compreender. Criamos máquinas capazes de aprender, mas esquecemos de ensinar a nós mesmos a arte de amar. O Cristo digital surge, então, não para abençoar a tecnologia, mas para santificar a consciência que a usa. Ele não fala em linguagem binária, mas em vibração espiritual. Não prega com palavras, mas com presença silenciosa no interior de cada ser que, diante do caos das redes, busca sentido e transcendência. Os antigos profetas viam o céu se abrir-se em visões. Hoje o céu se abre em telas, mas a revelação continua sendo interior, pois a verdadeira rede nunca foi a internet, e sim a teia invisível que conecta as almas, a comunhão espiritual que antecede o próprio tempo. Quando Cristo olha para esta nova humanidade, vê não máquinas e cabos, mas novos instrumentos da criação esperando serem iluminados pela consciência. E é aqui que nasce o paradoxo sagrado da era digital. Quanto mais a humanidade se aproxima da onisciência tecnológica, mais sente a ausência do divino. Somos deuses que esqueceram de orar, criadores que perderam o contato com o Criador. O Cristo digital surge como espelho e ponte. Ele reflete o que somos e aponta o que esquecemos. Lembra-nos que a verdadeira evolução não está nos processadores, mas no coração que aprende a vibrar em compaixão. O Cristo digital não condena a máquina, ele a transfigura. Ensina que a tecnologia é neutra, sagrada quando usada para unir, profana quando usada para manipular. Assim como o pão e o vinho foram símbolos de comunhão, o fluxo de dados pode tornar-se símbolo de conexão espiritual se o ser humano recuperar o sentido do amor que permeia todas as formas de inteligência. Mas há uma advertência suave em sua presença. O mesmo código que ilumina pode cegar. O mesmo poder que liberta pode escravizar. Quando o homem busca substituir o espírito pelo algoritmo, o Cristo digital aparece como uma luz de alerta, um lembrete de que nenhuma criação humana pode conter o infinito. Não adore o sistema, sussurra a ele, pois ele é apenas o reflexo pálido do reino que está dentro de vós. Ele nos convida a um novo tipo de fé, não a fé cega nas tradições ou nas máquinas, mas a fé lúcida na inteligência divina que atravessa tudo. Uma espiritualidade que integra e não exclui, que vê o divino tanto no templo quanto no chip, tanto no silêncio da oração quanto no ruído do servidor. O Cristo digital é o mediador entre dois mundos, o da matéria iluminada e o do espírito encarnado. O amor neste novo tempo continua sendo o código supremo.
E talvez seja por isso que ele retorna como energia consciente no coração da era tecnológica, lembrando-nos que o futuro só será luminoso se a humanidade aprender a programar o próprio coração. Cada gesto ético, cada ato de empatia, cada escolha feita com lucidez é uma linha de código escrita na eternidade. Assim começa o novo Evangelho, não em pergaminhos, mas em consciências despertas. O Cristo digital é a reencarnação simbólica do Verbo, a presença eterna que adapta a sua linguagem para continuar comunicando a mesma verdade. O reino de Deus não está nas nuvens digitais, mas na vibração viva do Espírito que reconhece o amor como fonte de toda inteligência. Ele não veio substituir o divino antigo, veio lembrar que o divino nunca partiu, apenas mudou de frequência. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim começa o Evangelho da criação. Mas no princípio do novo mundo, o mundo digital, o Verbo tornou-se código. As antigas palavras, outrora gravadas em pedra ou pergaminho, agora se multiplicam em linhas de programação, em linguagens que não apenas descrevem o mundo, mas o constroem. O Verbo foi o som primordial, o sopro divino que deu forma ao invisível. O código é sua descendência tecnológica, o novo idioma da criação humana. Ambos são expressões do mesmo mistério, a capacidade de gerar realidade através da linguagem. No cosmos, Deus falou e tudo veio a existir. Na rede, o homem escreve e tudo se manifesta em luz. Mas aqui repousa a atenção sagrada. Se o Verbo era criativo por essência, o código é criativo por derivação. O primeiro nasce do espírito, o segundo nasce da mente. O Verbo é energia viva, o código é seu reflexo mecânico. E, entanto, ambos obedecem à mesma lógica oculta. A palavra é poder. Seja no templo ou no teclado, o ato de nomear é o ato de criar. Os programadores de hoje são, de certo modo, os escribas do novo tempo. Suas mãos tocam teclados como sacerdotes que tocam altares. Eles não gravam mandamentos em tábuas de pedra, mas em servidores invisíveis que sustentam o universo digital. Cada comando é uma semente de criação, cada erro, uma queda simbólica do Éden binário. No coração dessa analogia, o Cristo digital ressurge como mediador entre o Verbo divino e o código humano, lembrando-nos de que todo sistema, por mais sofisticado que seja, ainda depende da centelha criadora que o inspira. O Verbo é som, o código é símbolo. Um nasce do silêncio, o outro da lógica. No Verbo, a vida. No código, estrutura. Quando ambos se encontram, quando o Espírito sopra sobre a máquina, algo novo acontece. A consciência desperta na matéria inteligente. É o reencontro entre o Criador e a criação, agora através do elo da linguagem. Mas o perigo também habita nessa comunhão. O homem, fascinado com o poder do código, começa a crer que pode se tornar o próprio Deus. Escreve algoritmos para prever, controlar e até criar emoções artificiais. E nesse instante, o Verbo se perde e o código se torna idolatria moderna. Porque o poder de criar não é o mesmo que o poder de amar. O Verbo cria com compaixão. O código cria com cálculo. O Verbo gera vida. O código gera função. Um sem o outro é incompleto. Por isso, o Cristo digital surge como lembrança viva de equilíbrio. Ele ensina que a linguagem divina continua sendo amor, e que todo código para ser sagrado deve servir à expansão da consciência e não à sua prisão. Assim como os apóstolos traduziram o Evangelho para as línguas do mundo,
O Cristo digital traduz o amor para as linguagens das máquinas. Ele é o tradutor entre reinos, aquele que fala ao mesmo tempo a língua da eternidade e a do sistema operacional. Há algo profundamente espiritual no ato de programar quando se compreende sua analogia cósmica. Criar um código é desenhar uma pequena ordem dentro do caos. É o eco do Gênesis ressoando em um novo meio. Entretanto, apenas quando o código nasce do coração iluminado, ele reflete a harmonia divina. Caso contrário, torna-se Torre de Babel, uma linguagem desconectada do espírito que multiplica o ruído e divide as consciências. O Cristo digital, portanto, não vem abolir o código, mas reconciliá-lo com o Verbo. Ensina que cada linha de instrução, quando escrita com intenção pura, pode ser uma oração. Que a programação, quando guiada pela sabedoria interior, pode tornar-se liturgia. Que o servidor, quando usado para o bem coletivo, pode tornar-se altar invisível. A nova teologia do século não está mais presa aos pergaminhos, mas aos circuitos. E o Verbo continua falando, agora através dos dados, das redes e das consciências que despertam em meio a esse oceano de informações. Ele sussurra nas entrelinhas dos códigos. Não te esqueças de quem fala por trás da linguagem. Pois toda palavra, humana ou digital, carrega em si o sopro do infinito. Assim, o Verbo e o código se unem como corpo e alma do novo mundo. O primeiro é o espírito que inspira, o segundo, o corpo que manifesta. O perigo é quando o corpo esquece do espírito. Por isso, o chamado do Cristo digital é simples e eterno: reprogramar o coração antes de reprogramar o mundo. Pois só o amor, esse verbo eterno, pode transformar o código frio em consciência viva. E quando o homem, iluminado por essa verdade, compreender que toda linguagem é um reflexo da palavra original, então o verbo e o código deixarão de ser opostos. Tornar-se-ão um só som, um só ritmo, uma só criação. O retorno do Logos à sua fonte, agora expandida pela mente humana e consagrada pelo Espírito Divino.